Essa questão dos indicadores aí na área social, é bom levar em conta que, além da importância de medir, avaliar, corrigir, faz parte de... Aliás, os Estados Unidos praticam isso desde o século XIX, né? No plano político, ele mudou a face, o espaço das políticas sociais no Brasil. Foram os indicadores, quer dizer, quando se aprimoraram os indicadores, que permitiram aí levantar argumentos e tudo para combater essa miríade de falsos indicadores que, em geral, eram brandidos contra as políticas sociais. Eu lembro, um tempo atrás, quando saiu a informação, por exemplo, que acho que 55% dos aposentados eram arrimo de família. Isso aí é uma bomba, né? Isso aí, se isso não servir para legitimar a Previdência Social, não sei o que... Eu lembro um economista aqui de São Paulo que pegou o IPEA, a marca do IPEA, antes do Márcio chegar lá, e tentou montar uma tese dizendo o seguinte, que, tudo bem, o aposentado é arrimo de família, mas significa que quanto mais ele ganhar, mais haverá propensão para a vagabundagem dos seus dependentes. A gente falando aí de uma aposentadoria de 500, 600 reais, e ele falando na propensão à vagabundagem. Daí pegava os indicadores, pegava os dados do IBGE, e mostrava a primeira pesquisa. E a primeira pesquisa mostrava que as famílias que tinham aposentados ou pensionistas e tudo, tinham mais filhos na escola. Ué, cadê a propensão à vagabundagem? Daí ele dava toda uma volta, e terminava o seguinte: a conclusão é que os dados não permitiam a propensão à vagabundagem, mas há um conjunto de indícios relevantes que dizem que tem a propensão à vagabundagem. Então, você vê que, quando você começa a ter os dados, você começa a desmontar um conjunto de mitos. E daí, uma pergunta que eu faço, que eu acho que é muito importante aí, em cima do que você falou, da integração de banco de dados, de você conseguir cruzar indicadores de várias áreas, tudo, algo que o Márcio tem cobrado aí, essa mudança do papel, um alargamento dos indicadores, né? Eu pergunto o seguinte: essa questão das chamadas externalidades positivas, quer dizer, quando que a gente vai começar a correlacionar, por exemplo, a previdência social com indicadores de saúde, a previdência social com indicadores de criminalidade, a previdência social com a questão de manter os lares constituídos aí, e o oposto, né? E os desdobramentos que dão quando você desfaz lares por falta de um arrimo aí. Esse tipo de... As externalidades positivas, eu não conheço indicadores aí que estejam avançando nessa direção, mas acho que é o ponto central para poder chegar a essa visão sistêmica aí das políticas sociais, porque daí você correlaciona tudo, né? Você passa a ver realmente o valor intrínseco, em vez de transformar, em vez dessa discussão vazia aí de você pegar despesas tudo sociais, como se fosse uma visão de contabilidade aí de um Raul Veloso e tudo mais. Né? Só vê a conta da despesa, não vê a conta de todos os ganhos. Então, essa visão da externalidade positiva, que tipo de indicadores que eu perguntaria para os três ali, que estão sendo desenvolvidos para a gente poder ampliar a legitimação das políticas sociais? Bom, eu não tenho um conhecimento assim da situação da produção dos indicadores hoje no Brasil, mas eu diria que concordo com a necessidade e acho que tem um problema metodológico, né? Na medida em que não construímos os conceitos, esse entendimento mais amplo dessas relações, né, nós ficamos sem o estímulo para o recorte da informação, né? Então, acho que quando avançarmos numa compreensão mais complexa da problemática social, conseguindo, não necessariamente ponderar, mas pelo menos identificar a importância, sem ser eventualmente o peso, mas a importância das diversas dimensões, ressaltará a necessidade de estabelecer essas relações, né? É como eu vejo, pelo menos. Bom, posso falar um pouquinho até a experiência que tivemos aqui na cidade de São Paulo, que
sem falsa modéstia, acho que foi uma contribuição importante na montagem de programas como Bolsa Família, inclusive porque a coordenadora do programa Renda Mínima aqui no município de São Paulo integrou a secretaria, antes do Ministério, a secretaria, não lembro como é o nome, bom, enfim, que construiu, na verdade, a visão de a necessidade de termos no Brasil um programa que resultasse de uma integração de outros, que, de certa maneira, o Bolsa Família não é uma novidade enquanto programa em si, ele resulta, meu modo de ver, da articulação de vários programas que anteriormente já existiam, né? Voltamos ao programa Bolsa Escola, que já existia, ele é uma reunião do Bolsa Escola, uma reunião do Bolsa Alimentação, Vale Gás, tem mais alguns que já existiam e operavam de forma muito fragmentada e focalizada, e o que ocorreu, na verdade, foi a integração, um só banco de dados. Essa experiência de integração, modéstia à parte, começa aqui na cidade de São Paulo, a partir de 2001. Se montou aqui um banco de dados. Terceiro dia, depois que a prefeita Marta havia tomado posse, nós fomos a Brasília, eu acompanhei numa reunião com o ministro Paulo Renato, que naquela época coordenava o programa Bolsa Escola, e naquele momento só municípios com IDH muito baixo tinham acesso. A gente levou a mensagem, até estimulada pelo senador Suplicy, que acompanhou na época, de que tivesse um Bolsa Escola para todos os municípios e que se integrasse as políticas municipais, estaduais e federais, né? E que tivesse um cartão só. E as bandeiras dos 3 estados, para não ter problema, para não ser um elemento de politização, coisa do tipo. Naquele momento não fomos muito bem entendidos, enfim, mas o fato é que a cidade de São Paulo começou a construir os seus programas sociais, tendo em vista a necessidade de ter um banco de dados só, porque partimos do pressuposto que a trajetória dos pobres era fazer inscrições em diferentes programas, e é um pouco essa trajetória de vida. O pobre tem que escrever em tudo que é programa, né? Então, por que não só um programa? Então, criamos aqui, naquela época, o Banco de Dados do Cidadão, que é um conjunto de vários módulos que viabilizou a integração de inscrições ou de atendimentos de programas na área da saúde, na educação, no programa de garantia de renda, nos programas de qualificação profissional, porque imaginávamos que, a partir de uma integração do banco de dados, é possível saber quem está fazendo o quê e se não está se fazendo várias vezes a mesma coisa, né, com o mesmo cidadão. Então, foi montado, do ponto de vista, um banco de dados muito interessante nesse sentido, e, ao mesmo tempo, houve uma integração. O Programa Renda Mínima de São Paulo, ele resultou numa integração do Bolsa Escola Federal, à época, e do Programa Renda Cidadã, aqui do Estado de São Paulo. Então, naquela época, não foi possível ter um cartão só. As pessoas, às vezes, tinham 2 programas, mas ela recebia complementação de renda integrado, por hipótese. Naquela época, se o renda mínima, a pessoa tinha que receber R$100 por mês, mas ela já recebia 20 ou qualquer outro valor de um programa federal ou do Estado, ela recebia a complementação do município. Tá? Isso foi fundamental, porque reduziu custos, porque o custo de cadastrar, selecionar, fiscalizar não é pequeno. Para vocês terem uma ideia, o cálculo que nós tínhamos na época é que se comprometia 50% do recurso transferido apenas e tão somente para repassar o recurso, porque existia cadastramento e fiscalização. Eu fiz parte, 2 anos atrás, de uma missão que avaliou um programa no Moçambique, e o custo de transferir renda naquele momento, lá no programa deles, era maior do que o recurso que chegava à pessoa. Tá? Então, não é comum esse problema de custo. E a operação que foi feita naquele momento de integração reduziu o custo para 8% do volume de recurso que foi passado. Então, se integrou, enfim. Então, é possível isso, e acho que nós estamos avançando muito rapidamente no plano federal, estadual e municipal. Do que eu posso falar, do ponto de vista dos indicadores de analisar? Antes de chegar a isso, nós começamos a fazer estudos aqui em São Paulo a respeito do impacto dos programas sociais. Então, as famílias que recebiam renda mínima em relação às famílias que não estavam recebendo, que impacto teve isso? Melhorou a presença na escola, reduziu situações de doenças, especialmente doenças crônicas de fome, né? Aumentou a receita do município, porque transferir renda significa mais consumo, as pessoas pagam imposto, então, nem mais o cálculo para cada R$1 transferido significava R$2 de retorno para o município, né? E até chegamos a um dado que, onde tinha programa social, houve redução da violência, né? Então, foi, de fato, a integração dos bancos de dados que permitiu chegar a essa visão mais ampla
do que representa o programa social. E para nós foi importante esse passagem, porque sou economista de formação, tudo que eu aprendi de como se constrói um orçamento é muito bonito na teoria. Na prática, a construção do orçamento no município, no governo estadual e federal, não tem nada a ver com a teoria. Mas, então, esses dados foram importantes, inclusive, eu estou dizendo isso até porque eles serviram para aumentar os recursos. Porque se diziam inicialmente, quando começaram os programas de 2001, que os programas de transferência de renda, aqui em São Paulo, eram programas ventania, ou seja, era um vento que passava, as pessoas melhoravam, mas não construía nada. Quando você começa a ter o dado, a pesquisa, a informação, isso vai mudando a opinião, né? Quando nós começamos aqui, essa secretaria que eu coordenei aqui, Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho e Solidariedade, em 2001, era uma secretaria nova, não existia, o nosso orçamento era eram 22 secretarias, era o 21º, 60 milhões era o nosso orçamento. A partir do segundo ano, nós viramos a 5ª secretaria em termos de volume de recursos, tá certo? E tudo monitorado, avaliado. Nós temos 4 livros publicados dessa experiência na cidade de São Paulo e temos 21 teses de mestrado e doutorado que analisaram essa experiência. Então, isso também ganhou, ampliou, eu diria assim, até a visão da universidade. Mas, para encerrar, para não falar demais aqui, nós constituímos um grupo no âmbito do IPEA, que é um grupo de trabalho de indicadores sobre complexidade, indicadores de complexidade, que é esse o nome que nós estamos chamando, né? O que são os indicadores de complexidade? Primeiro, a revisão conceitual de indicadores que temos hoje. Por exemplo, o PIB, o Produto Interno Bruto, né? O PIB aumenta destruindo. Então, é justo utilizar o conceito do PIB que temos hoje? O que eu quero dizer com isso? Se nós desmatarmos a Amazônia, cortarmos madeira e vendermos, o PIB cresce. Mas está destruindo. Tem que ter outro indicador. Esse não vale nessa dimensão, né? Nós temos novas formas de riqueza que não estão sendo dimensionadas. O nosso Produto Interno Bruto está subestimado. O Produto Interno Bruto é muito maior do que temos hoje. Certo? Basta fazer uma revisão, porque qual é a dificuldade? A dificuldade é como é que você mede riqueza no setor de serviços. É mais fácil medir riqueza na indústria, na construção civil, na agricultura, na pecuária, mas no serviço, qualquer revisão que o IBGE faz, o PIB aumenta. Então o PIB está subestimado. Nós somos mais ricos do que imaginamos. E o terceiro lugar é a congregação, a articulação dos diferentes bancos de dados, que é uma peculiaridade, digamos, que o IPEA pode fazer, porque o IPEA é um instituto de governo com a sua autonomia, mas ele tem acesso aos bancos de dados da Receita Federal, bancos de dados do INCRA sobre estrutura fundiária, o banco de dados do Bolsa Família, o banco de dados da saúde. São um conjunto enorme de bancos de dados, tá certo? Agora, bancos de dados da Amazônia. Vocês não querem saber a quantidade de informação da Amazônia que tem no governo federal, mas tudo compartilhados, sem ser vasos comunicantes, tá certo? Sem tecnologia. Tá? Então, qual é a nossa oportunidade? É construir, na verdade, uma sinergia entre os bancos de dados e oferecer análises integradas, articuladas. Tá? Isso implica uma mudança na instituição. Como assim? Mudança na instituição porque nós temos que ter um código de ética. O acesso à informação tem que ser utilizado o dado da Receita Federal. Nós podemos saber o imposto de renda de cada uma das pessoas, mas não é isso, tá certo? Nós temos um convênio com a Petrobras, um convênio com o BNDES, que sabemos quem são as empresas que tomaram recurso e tal, mas a gente não quer saber o nome da empresa, quer saber que utilidade teve aquele empréstimo, por hipótese, tá certo? Então, isso é uma mudança cultural, um código de ética que permite, na verdade, você fazer o melhor uso possível, com o objetivo de ter informações mais complexas, tá certo? Que ajudem a avaliar e construir novas políticas públicas. Tá, então, Nassif, acho que você fez algumas colocações muito importantes nessas questões, na sua pergunta mais específica. Bom, a primeira, quer dizer, eu acho que tudo elas poderiam ser resumidas, né, parodiando o Monteiro Lobato, é que sistemas de monitoramento e pesquisas de avaliação, 2 pontos, os problemas dos programas públicos são, né, parodiando lá, enfim, saúde, enfim, os problemas do Brasil são. Porque, pelo seguinte, bom, de fato, para captar externalidades positivas ou impactos mais abrangentes, a gente precisa aprofundar a nossa prática de produção de pesquisas de avaliação mais específicas. Sejam elas de desenhos quase experimentais, ainda que, né, com todos os problemas éticos e operacionais mesmo desse tipo de desenho, né, quase experimental, mas também pesquisas de natureza qualitativa, né,
de avaliar o processo, coletar depoimentos e estruturar esses depoimentos, quer dizer, com rigor, para que a gente possa captar daquelas dimensões de externalidades que não se traduzem facilmente na forma de um número, de um indicador quantitativo. Então, acho que o Ministério do Desenvolvimento Social tem tido uma prática muito positiva, nesse sentido, diversificando as estratégias metodológicas de captar essas externalidades, né, dos seus programas. Por exemplo, só para citar o Bolsa Família, existem pesquisas mais do cunho quase experimental, um pouco na linha do que preconiza o Banco Mundial, tentando simular avaliação de impacto, tal como se faz em pesquisa clínica de medicamento. Tem tem uma série de limitações nesse sentido, mas às vezes, né, tem resultados bastante interessantes. Mas ainda é muito complicado fazer isso no Brasil nesse momento, até porque às vezes muitas vezes se cobra impacto e se investe muito para fazer avaliação de impacto, quando na verdade chegando às vezes resultados óbvios sobre falta de efetividade, porque o problema é de implementação. Então, na verdade, em vez de gastar dinheiro com pesquisas de avaliação de impacto, deveria estar se fazendo mais avaliação mesmo de processo, né? de processo de implementação das políticas públicas. Então, eu só queria chamar a atenção nisso, quer dizer, no fato que isso não é um pouco o que o IBGE faz, que são pesquisas mesmo de avaliação mais específica de programas, elas têm desenhos específicos, elas dificilmente serão também nacionais, porque elas são muito, muito custosas, né? Mas é possível fazer isso e constituir, inclusive, painéis longitudinais. Os Estados Unidos têm pesquisas painel, que você acompanha as famílias, né, que atendem, né, as famílias pobres ao longo do tempo. São as mesmas famílias, né, que são acompanhadas ao longo de alguns anos, 5, 10 anos, para avaliar os efeitos de programas específicos, né, dessas famílias sobre as suas condições de vida. Então, esse é um tipo de avaliação que você consegue, vamos dizer assim, controlar diversos outros fatores que poderiam estar mascarando os efeitos de programas específicos. Eu acho que em algum momento no Brasil a gente vai fazer isso de fato, mas para chegar nesse requinte, eu acho que a gente tem que investir mais recursos para atender outras demandas mais emergentes. Tá? Então, isso era uma questão que eu queria falar. A outra, na falta exatamente de desenhos de pesquisa mais específicos para avaliar políticas públicas, vários pesquisadores acabam trabalhando com dados, sobretudo dessa pesquisa do IBGE, essa PNAD, fazendo relações dessas, às vezes, impróprias entre dois atributos que são coletados no IBGE, tá certo? Mas de forma, às vezes, muito inadvertida, porque, na verdade, inclusive, os modelos econométricos usados pressupõem determinadas propriedades que os dados não têm. Então, invariavelmente, às vezes as pessoas chegam a conclusões que são equivocadas porque, na verdade, o erro amostral de uma determinadas estimativas seria tão grande que as pessoas não podem chegar a nenhuma conclusão. É por isso que, quando se faz a avaliação de políticas, de programas públicos, através da PNAD, a conclusão invariável que se chega do pesquisador, olha, não posso afirmar, é aquilo que você falou, não posso afirmar que existe uma relação de causalidade, mas há indicações externas nesse sentido. É porque o desenho não favorece a aplicação daquela metodologia, tá certo? Que tem sido empregada. Então, esse é o problema. E, por fim, o que eu ia comentar, quer dizer, além da importância de investir em pesquisas de avaliação específicas, isso em cada ministério, com desenhos específicos, né, para responder também questões, né, localizadas, é preciso, como o Márcio comentou, essa integração das bases de dados, porque se a gente não conseguir a integração dos programas, né, mas pelo menos a integração das bases de dados, isso é importante para cada gestor de programa, porque as informações do cadastro do seguro-desemprego, elas são úteis para as políticas e programas de qualificação profissional, né? Os cadastros da Previdência são importantes, por sua vez, para poder avaliar a efetividade de programas de qualificação profissional. Essa pessoa que passou pelo programa, efetivamente passou a ser um contribuinte da Previdência, ou até trabalhar no mercado formal, tá certo?
Enfim, então, essa integração das bases de dados, e o próprio Bolsa Família, enfim, o cadastro único também, enfim, essa integração pode prover para os diversos ministérios informações de monitoramento, que não são informações de, vamos dizer assim, de impacto efetivo, mas são para você poder acompanhar se pelo menos algumas, né, os pressupostos que foram pensados quando da implementação do programa estão sendo seguidos tal como preconizado, né? Enfim, agora, realmente, o grande desafio é fazer com que as instituições possam ceder isso. Com certeza, eu acho que o IPEA é um centro que tem essa legitimidade, muito diferente do caso do IBGE, que não faria isso, né? Não é um pouco da nossa esfera. Tá? Bom, as perguntas estão... Tem um microfone ali, só o mocinho encaminhar, tem lá atrás. Eu só peço para se identificar para a filmagem. Meu nome é Enio, eu sou da RECEP, de Serviços Empresariais. A gente viu, praticamente todos vocês falaram sobre internet, né? Quando a gente fala em políticas sociais, seria interessante a gente ouvir o cliente da política, que é a pessoa que precisa do resultado da política social. Mas a gente viu também nas fotos da apresentação do Paulo que o Brasil não conseguiu dar nem saneamento básico para as residências, para a maior parte das residências do Brasil, né? Como fazer? Como sair desse nó e levar a internet para quem precisa participar da discussão da política social e discutir quais são os indicadores importantes para ele, enfim, como levar a internet, como sair desse nó? Tá. Então, ó, veja, o fato do IBGE ir a cada ano em 140 mil domicílios já é uma amostra bastante significativa, né? No sentido de coletar, vamos dizer assim, informações que permitam fazer um retrato das condições de vida da população em cada um dos estados. E dado o tamanho, né, da nossa população e a sua dispersão pelo território, seria muito difícil você ampliar isso de um momento para o outro. Por isso que existe esse projeto que já vem sendo gestado há muito tempo de transformar essa PNAD em uma pesquisa contínua, e a gente começa, então, a ter a possibilidade de não só investigar um número maior de domicílios, mas pode ter a possibilidade de encartar novas informações, novos quesitos a serem levantados junto à população. Esse é um grande ganho. E aí, por exemplo, temas como acessibilidade à internet, hábitos de leitura, enfim, práticas culturais, hábitos com relação à questão de meio ambiente ou contribuições à previdência privada, enfim, tem um rol de temas de interesse da academia e também dos gestores públicos que não têm sido levantados de forma mais sistemática por falta de espaço, na verdade, no questionário dessa pesquisa do IBGE. Essa pesquisa do IBGE leva cerca de 1h30, entre 1 hora e 1h30, uma família de 4, 5 pessoas, para ser respondida por um entrevistador do IBGE, alguém qualificado. Então, já é um questionário que está no limite do seu tamanho, né? Então, algumas outras informações mais específicas, de caráter mais subjetivo, o IBGE acaba também não podendo levantar, porque isso faria com que essa pesquisa, né, ficasse ainda mais custosa em tempo e em termos de recursos. Mas, por exemplo, a questão da internet, mais especificamente, é um tema que tem sido recorrentemente pesquisado no caso do IBGE. Inclusive, eu imagino que agora na PNAD você já tem essa informação, se a pessoa tem micro e se o micro, enfim, está conectado na internet. Então, você tem essa informação e tem vários trabalhos que fazem estudo de exclusão digital com base nessa informação, em diferentes contextos, né, do país. Eu só queria complementar uma coisa importante. Nos Estados Unidos, eles aplicam uma parte significativa das pesquisas domiciliares são feitas por telefone, porque, enfim, telefone é
um equipamento disponível 90 e tantos % das residências americanas. No caso brasileiro, não dá para fazer isso, né, ainda. Não sei se em quanto tempo. No caso do Canadá, eles mandam um questionário do censo pelo correio. O mais incrível é que eles respondem, e quando você compara os resultados do que os canadenses declaram nos censos deles com os dados da Receita Federal lá canadense, os dados batem. Significa que ou eles, né, são muito certinhos, ou eles mentem igualmente para as duas fontes de dados. Só para mostrar para você como é complexo trabalhar com informação, levantamento de informação estatística no Brasil, nesse contexto em que você tem um contingente muito significativo, embora o desemprego, né, vamos dizer assim, o desemprego absoluto, tal como que é aquele medido pela resposta da seguinte pergunta: você sabe ler ou escrever? Ao perguntar para a população essa questão, as pessoas, você vai identificar 11% dos brasileiros de 15 anos e mais são analfabetos. Mas se você avaliar a condição de, vamos dizer, alfabetização funcional através de uma proxy, né, do número de anos, de até 3 anos de estudo, esse indicador pula para 25%. Então, 25% da população brasileira teria muita dificuldade de entender um questionário que é, na verdade, uma objetivação muito, né, uma racionalização muito fora do contexto com que aquelas pessoas trabalham, né? Então, veja, o próprio questionário em papel é uma dificuldade, a pesquisa por telefone ainda também, né, tem toda essa dificuldade, e terceiro, a internet, ela pode ser usada para pesquisas com estabelecimentos, mas ainda é uma realidade distante para ser usada como um recurso para captação de informação estatística que seja, de fato, representativa do conjunto da população brasileira. Tá? Meu nome é Rosane e eu estou na lista dos desempregados. Tá? Na realidade, eu resolvi dar um tempo e estudar, não é possível, por as questões de insights também. E uma coisa eu tenho notado, tá? Como nós somos o transatlântico, e dentro de todas as políticas que eu vejo, cada um vê o seu lado, mas nós não temos um norte, nós não temos um rumo para o país inteiro. Nós temos políticas pontuais, tá? Acabar a política do Lula, não do Brasil, como diz o próprio Ronaldo, acabar com a fome do Brasil, acabar com a pobreza, mas eu noto a falta de um conceito maior, que é um destino maior para o Brasil. Tá? Como é que o Ministério, perguntando para o Ronaldo, qual é a visão tua para, digamos, um objetivo maior, um objetivo a alcançar uma meta, não seria uma meta, mas um objetivo. Nós tivemos uma nos anos 50, façam do JK, 50 anos em 5. Este é um norte, onde todos trabalham com essa ideia, a favor ou contra, mas ela conduz a um pensar nacional. O que eu vejo nós temos como objetivo Fome Zero, não o programa Fome Zero, mas diminuir a riqueza, a pobreza, riqueza não, a pobreza, sim, mas é do presidente Lula, não é do Brasil. Então, esse conceito maior, que seria um norte, uma direção para o transatlântico, eu não consegui ver em vocês. Aliás, eu não consegui ver no Brasil. E eu acho que isso é uma grande, digamos, sem rumo, a gente pode ficar dando voos de galinha. Tá? E eu queria saber, Ronaldo, se vocês já pensaram nisso, ou então, se tem intenção de pensar. A gente pensa assim, né? Eu acho que você tem razão em grande parte, né? O país está sem um projeto de nação, um projeto nacional, um projeto de Brasil há algum tempo, né? O fato de termos
você conseguir inscrever na preocupação geral, alguns, no geral, aí, de forma diferenciada, em muitos casos sem sinceridade devida, né? Mas coisa do enfrentamento da desigualdade, da miséria, da fome, da baixa qualidade da educação, são aspectos importantes, né? Que são quase unanimidade, contribui para fazer um país alguma coisa diferente, sem dúvida, mas nenhuma delas tomada individualmente, ou mesmo esse pequeno conjunto de unanimidades construídas, eu creio que é suficiente para fazer um país inteiramente diferente, né? Um projeto de país ele tem que resultar de uma construção nacional, quer dizer, de toda a nacionalidade do país, né? Para mim é inevitável que ele deve de ser liderado, provocado e liderado pelo Estado, pelo governo, não tem como fugir disso, né? Mas que supõe, quer dizer, um governo com um tempo razoável ou partidos, como o Nassif estava falando no início, organizados e com um projeto minimamente estruturados. Tem que chamar os atores sociais e conversar, e convencer, e negociar, e estabelecer o mínimo denominador comum, sabendo que isso não é... que não alcançar esse mínimo denominador comum não faz com que deixe de existir conflitos, divergência de interesses e tal. Se assegura o mínimo para construir. Quer dizer, todos os países hoje considerados desenvolvidos, democráticos, em algum momento da sua história passada eles fizeram isso. Eles acordaram, houve um acordo de todas as forças da sociedade, as forças vivas da sociedade, né, que aqueles pontos seriam perseguidos independentemente do governo do dia. Né? Isso foi feito em todos os países importantes da Europa do pós-guerra para cá. Né? Isso foi feito nos Estados Unidos antes da guerra, com o New Deal, de uma certa forma. Foi isento de conflito, de tensão? Não, pelo contrário, quebrou-se o pau. Muitas iniciativas previstas no New Deal foram canceladas depois no Congresso ou na Suprema Corte Americana por imposição de interesses que se viram contrariados, mas, no entanto, líquido e certo que sai num país diferente, né? Nos Estados Unidos, algo diferente pós a implantação do New Deal do que era anteriormente. E o mesmo vale para a Europa toda, Europa, Japão, né? É um grande pacto, né? Um pacto legítimo que se afirma intertemporalmente, né? É atualizado a cada momento de tempo, e que se impõe, inclusive, sobre os governos. Isso, de fato, é absolutamente necessário. É uma construção simples, nem de longe, né? É uma construção simples num país tão pouco democrático como o Brasil, tão cheio de desigualdades como o Brasil, seguramente. Acho que nós temos um hoje, Sabe que ele está com um probleminha do tempo aí. Eu só queria lembrar que o Roosevelt, a grande arma do Roosevelt para enfrentar essas pressões todas foram as rádios que surgiam, e hoje é a internet. Bom, a gente está com o tempo meio apertado, tinha mais uma questão? Então vamos fazer... Selma Itaú Seguros, para o Márcio. Uma vez que o PIB é visto como um índice incompleto, por não refletir essas questões de impactos socioambientais, está sendo feito algum estudo sobre o FIB ou ainda não? Felicidade interna bruta. Ele faz parte dessa concepção que a gente está tendo de complexidade dos indicadores, né? Porque a opção, quer dizer, a contabilidade nacional é um produto muito recente, ele é, na verdade, utilizado de forma mais ampla, incorporado no sistema das Nações Unidas, algo pós-guerra, a necessidade de você ter informações, né? Diante da crise de 29, como é que você toma decisões, não sabe o tamanho das dificuldades. Eu acredito que, inclusive, essa crise que vivemos hoje, quer dizer, não se sabe muito por decorrência dos derivativos financeiros, quem como é que está, isso vai ter que exigir uma nova contabilidade, por esse lado, inclusive. Mas, por outro, há uma pressão muito grande do ponto de vista da questão do tema da sustentabilidade ambiental, né? E há essa questão de para que é, a meu modo de ver, uma avaliação do esgotamento do padrão de felicidade que se tinha pelo consumo.
Né? Quer dizer, nós, de certa maneira, somos herdeiros do século XX, cujo padrão de desenvolvimento era o padrão de consumo, né? Do ter, economia do ter, digamos assim. E, evidentemente, que a economia do ter está saturada, porque os que têm renda já têm esses bens, evidentemente tem 85% da população que poderiam ter acesso, mas se 85% da população tiver o acesso que os 15% têm, o planeta não sustenta. Nós temos 1 bilhão de automóveis rodando no mundo. Se vier o padrão asiático, de, em vez de $20 mil o automóvel, agora $3 mil, então, mas como é que você vai sustentar isso ambientalmente? Não é sustentável, né? O que seria essa economia que não fosse só do ter, que as pessoas fossem reconhecidas pelo que são, etc. Isso ainda, digamos assim, um elemento muito subjetivo. É difícil do ponto de vista de indicadores, embora há experimentos nesse sentido. Mas então nós temos essas três forças: a novo tipo de identificação da riqueza, a partir do que já existe, mas os novos indicadores de riqueza, os indicadores de sustentabilidade ambiental e os indicadores, digamos, de sociabilidade, que dê uma razão, um sentido de vida. E é sobre isso que nós estamos trabalhando, né? Os diferentes aspectos relacionados a esses indicadores, mas sem tê-lo de forma síntese, né? Que seria uma combinação dos três para dar alguma coisa diferente. Estamos trabalhando isso com um grupo da União Europeia. Não estamos fazendo sozinho também, né? É uma nossa proposição, inclusive, propor à ONU que ela incorpore isso no seu sistema de contabilidade nacional, que depois vai sendo absorvido pelos diferentes países. Bom, queria agradecer muito os palestrantes. Aí tivemos uma visão bem ampla aí dessa questão de indicadores, que vai enriquecer muito aí o debate público quando ficar disponibilizado na internet. Muito obrigado, então, aos três, e partiremos para a próxima. Só lembrando que quando eu estava passando no jornalismo, eu recebi aquele convite do Departamento de Estado americano lá para fazer aquele curso, e pediram nomes de pessoas que eu gostaria de conhecer. Eu queria conhecer o Leontieff, que fez essa famosa matéria. Eu fui no Leontieff e ele falou: como é que vai aquele menino? O menino era o Isaac Kesternetz, que já não era menino na época, que era o pai do IBGE na época. Depois o IBGE ficou um tempo jogado para trás e agora está voltando com tudo aí, muito bem. Obrigado. Obrigado.